Olá, galerinha do quarto ano. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de matemática, onde para darmos início nós vamos relembrar um pouco do que nós estudamos na nossa aula passada. Onde nós estudamos o quê? Estudamos sobre a história dos números, estudamos também sobre o porquê que os números surgiram e para que é que servem os números. Onde nós vimos que os números servem para quê? Os números servem para contar, os números servem para medir, ele serve para ordenar e também servem para identificar. Só que hoje nós vamos estudar os números e as suas ordens. Ordem o quê? As ordens numéricas, onde a gente vai observar aí que os símbolos que nós usamos para representar os números do nosso sistema de numeração decimal, eles são chamados de algarismo, ou então muitas vezes também de dígito. Depende da situação da qual nós estamos nos referindo. Por exemplo, quando nós vamos discar o número de um telefone, nós discamos os dígitos de um número telefônico, né? Aí o que é que acontece com os números? Cada algarismo, eles ocupam uma posição diferente no número. E a essa posição nós damos o nome de ordem, tá certo? E aí as ordens dos números são consideradas o quê? Da direita para a esquerda. Para a esquerda. E cada uma dessas ordens recebe um nome especial. Então a gente vai ver o seguinte, que contando da direita para a esquerda, vocês vão olhar nessa imagem que tem mais abaixo, que temos a primeira ordem, que é a ordem o quê? A ordem das unidades. Temos a segunda ordem, por exemplo, aí, onde é a ordem das dezenas, e a terceira ordem, que é a ordem das centenas. Então, quando nós formos pegar um número que contenha 3 algarismos, nós vamos colocar cada número de acordo com esse quadro chamado valor de lugar em sua determinada ordem, tá certo? Então, por que é importante que nós saibamos a ordem e o valor posicional? Porque o número, os algarismos que diga, conforme a ordem que eles ocupam, eles representam valores diferentes. Por exemplo, o número 4, se estiver na ordem das unidades, eles vão representar apenas 4 unidades. Mas se estiverem na casa das dezenas, eles vão representar 40 unidades. Pois vocês lembram que nós estudamos na aula passada que o nosso sistema de numeração também ele é decimal, né? E que quando a gente junta 10 unidades, nós temos uma dezena. E aí se nós tínhamos 40 unidades, então nós vamos ter 4 dezenas. E aí o número 4 também, se ele estiver na casa das centenas, ele vai representar 400 unidades, ou 40 dezenas, ou 4 centenas, tá certo? Então vamos sempre lembrarmos disso. A gente não podemos esquecer desses conceitos matemáticos. Aí nós temos um exemplo do número 177. Observa que ele é formado por 3 algarismos. Portanto, nele há 3 ordens. Então, cada algarismo de um número representa uma ordem, tá certo, gente? Onde nós vemos aí mais destacado o número 177, onde o 7 que está em amarelo, ele representa a primeira ordem, ou ordem das unidades. Vejam aí direitinho, que representa, no caso, 7 unidades. Mais à frente, na cor verde, nós temos o outro número 7, né, que está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. E eles representam o quê? 7 dezenas, ou então 70 unidades, tá certo? E temos também o número 1, que está em vermelho. Ele está na terceira ordem, ou ordem das centenas, e eles representam o quê? Ou uma centena, ou 10 dezenas, ou então 100 unidades. Então, lembrando que ele representa aí, quando a gente vai ler, a gente lê ele como se fosse o número 100, né? O número 1. Aí mais abaixo a gente observa no quadro valor de lugar a forma como cada algarismo está distribuído de acordo com as ordens numéricas as quais nós acabamos de estudar.
Aqui nós temos mais o número um pouco maior, né? Agora com a quarta ordem, aonde isso aí nós temos agora com 4 algarismos. Aí nós temos o número 2863. É da ordem das unidades de milhar. Então vocês vão olhar aí que esse número apareceu mais uma ordem, apareceu mais um algarismo. Então ele agora nós temos a quarta ordem, né? Primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Onde é a primeira ordem, mais uma vez, das unidades, a segunda das dezenas, a terceira das centenas, e a quarta ordem é a ordem da unidade de milhar. E veja que cada algarismo, contando-se da direita para a esquerda, fica abaixo de cada ordem. E aí a gente vai observar ao lado como é que se lê esse número. Então a gente lê o número que está na casa das unidades de milhar, que ele vai representar aí no caso 2.000, aí as unidades, aí a partir da centena, 863. Tá certo? Então lembrando que quando vai para a unidade de milhar, a gente vai ter que, após ler o número, nós vamos ter que colocar a palavra 1000. Aí a gente lê os últimos 3 algarismos, de acordo com a ordem que eles se encontram. Aí mais abaixo nós temos aí a distribuição deles de acordo com a ordem e de acordo com o valor numérico que cada número representa no número em si, né? Que cada algarismo. No caso aí nós temos o número 3, que representa 3 unidades, o número 6, olhando mais para o final, que representa 60 unidades, o número 8, que representa 800 unidades, e o número 2, que representa 2.000 unidades, ok? Olhando agora o que foi acrescentado mais uma ordem, que agora passou a ser o quê? 5 ordens, né? Que veio até a quinta ordem. Então, observa que nós temos a primeira ordem, que é a ordem das unidades, mais uma vez. Segunda, que é a das dezenas. Terceira, que é a das centenas. A quarta, que é a unidade de milhar. E a quinta, que é a dezena de milhar. Mais uma vez vendo que essa distribuição dos algarismos é feito cada algarismo em uma ordem, né? E mais abaixo nós vamos ver como é feita a leitura desse número. Veja que os 2 primeiros números pertencem à ordem das dezenas e à ordem das unidades, só que de milhar. Então a gente lê o número 49, aí acrescenta a palavra 1000. E lê o restante, 737. Agora, já que nós aprendemos um pouco, vamos para a nossa atividade de hoje. Na nossa atividade de hoje, vocês vão ver aí que na primeira atividade, vocês vão escrever os números que estão representados pelo material dourado. Aí nós temos como é que vocês irão representar. Nós vimos isso na aula passada, né? Nós temos aí uma placa, na qual contém 100 unidades. Depois nós temos 2 barrinhas e temos mais 4 unidades. Então vocês vão ver como é que a gente pode realizar a escrita numérica desse número. Como também na letra B, a gente vê que temos 4 barrinhas, né? 4 placas no caso. E assim por diante, vocês irão fazer essa questão. Na próxima questão, vocês vão escrever a quantidade que representa em cada item. Na letra A, por exemplo, eu tenho 2 notas de 100, uma nota de 10 e uma nota de 5. Quando eu juntar todos esses valores, quanto é que eu vou ter? Então, vocês irão escrever na frente este valor, tá? Na próxima questão, escreva a ordem e o valor que cada algarismo representa nos números indicados. Então, aí nós temos o número 8, que está na primeira ordem, quanto é que ele vale? Que é a ordem o quê? Das unidades. O número 2 está na segunda ordem. Quanto é que ele vai valer? Ele está na ordem das dezenas. E o número 8, novamente, que está na ordem das centenas. Quanto é que ele vale? E aí vocês irão escrever na frente, tá? Conforme o exemplo que foi visto anteriormente. Da mesma forma, vocês também irão fazer na letra B e na letra C. Escrever primeira, segunda e terceira ordem e dizer que ordem é essa. E em seguida também escrever o valor que cada algarismo representa no número, né? Então lembrando que eles são posicionais, eles dependem da posição que eles estão para sabermos o valor que ele representa. Na próxima questão, vocês vão ver aí que temos
um outro material dourado, irão escrever no quadro o valor de lugar, né, os algarismos dos números que eles representam em cada ordem. Mais abaixo vocês irão completar a essas frases que tem aí, né? O número representado foi qual? Aí foi tal número, ele tem, aí vai dizer quantas ordens. O algarismo da terceira ordem desse número é qual? E o valor dele é quanto? A escrita desse número por extenso, vocês vão escrever como é que se lê, tá certo? E na próxima questão, que é a questão 5 e também a última, vocês irão escrever à frente de cada número como é que nós lemos cada um desses números, tá certo? Então, por hoje só, a nossa aula de matemática é só isso, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos, se cuidem e fiquem com Deus, tá? Um cheiro.